as lutas diárias. Glória a Deus. Cumprimento a Deus na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Então, mais uma noite aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mandei a missionária pregar lá no interior, lá em Itacastuba, ela vai pregar no meu lugar hoje, e eu vim para cá, né? Não penso, né? Deu tudo certo. Lá tem 3 pastores, tem as 2 missionárias, então lá tá bom. Só para vir mais pastor para ajudar nós aqui, eu creio que Deus vai mandar logo, né? Em nome de Jesus, né? Então, já ouvimos louvor, palavra, e nós temos que entender que nós temos que ser fiel no pouco para Deus colocar mais no muito. Se a gente está com poucas pessoas, mas tem que funcionar todos os componentes. Se o grupo de senhora tem que funcionar com uma pessoa só. Se nós deixar o grupo de senhora funcionar com uma pessoa só, Deus vai mandar mais. Se nós não quiser funcionar, o que acontece? Deus passa a entender que nós não estamos acreditando que Deus vai multiplicar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então tudo nós temos que acreditar, seja fiel no pouco, que não muito eu colocarei. E assim a coisa vai ser. Então Deus abençoe a toda minha esposa, todo mundo que estão. As palavras já fez a primeira parte, tudo. E Deus abençoe e faz milagre. A nossa irmã que está aqui conosco nessa noite, visitando nós, uma vez que ter vocês aqui em nome de Jesus. Foi você que trouxe ela, Jamil? A gente tem chamado ela. Ah, sim, então tá bom. Aí ela falou que está procurando um ministério aí para congregar. Então tá bom, aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos aqui para fazer o melhor, né? Tentar fazer o melhor para o Senhor e para todos aqueles que estiverem no meio de nós, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Então é um prazer ter a você aqui, a sua família, em nome de Jesus. Vamos ler uma palavra conhecida que já foi falada hoje, na oração minha esposa estava falando, aí outro falou também. Vamos ler uma palavra, uma revelação de Deus para o dia, as coisas que estão acontecendo. Nós vamos entender essa palavra a partir de agora, você vai entender que tudo nós vamos falar o que está acontecendo e no detalhe, né? Abra a vossa Bíblia no livro de Mateus 24, versículo 1 em diante, para nós meditar nessa passagem riquíssima e poderosa. O próprio Jesus narrou, o próprio Jesus, Mateus escreveu, mas foi Jesus que falou, né? Então, uma coisa linda, a palavra do próprio Criador, né? Então, enquanto os irmãos procuram, Mateus 24, versículo 1 em diante, eu vou fazer uma breve oração. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, nós rogamos ao Senhor por essa palavra que vai ser mencionada nessa noite, e que essa palavra venha entrar em nossos corações, Pai, que venha transformar nossas vidas, Senhor, que venha trazer esperança, venha trazer força para nós, Pai, venha trazer, Pai amado, confiança, porque é a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra nos enche de sabedoria e de poder, Pai, como já foi falado nessa noite, Pai, que o Senhor aqui dá tudo que precisamos, Pai, através do Senhor, é que nós alcançamos tudo, ó Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai, para todos sempre. Prepara o nosso coração, pois o nosso coração é que vai ouvir a palavra. Nós somos a terra, e que essa terra dê fruto, Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Então vamos ler 24, primeiro que falei. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele o seu discípulo para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: quando serão estas coisas? Que sinal há de vir da tua vida e do fim do mundo? 4. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. No 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganará a muitos.
6. Ouvir de guerra e de remor de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O 7. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas tudo isso, todas essas coisas são os princípios de dores. E então vos hão de ser entregue para serem atormentados, matarão-vos uns aos outros, serão odiados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E por se multiplicar e duvidar do amor, e muitos se desviarem. 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Amém? Pode se assentar no nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. O Senhor já começa relatando no versículo 1 que os discípulos, Jesus todo dia pregava no templo. Eu estava no templo, todos os dias estava pregando no templo, né? Porque tem gente que disse que Jesus ia pregar, ia orar no monte, porque não tinha, era proibido pregar no templo. É mentira. Todo dia Jesus estava no templo, pregando a palavra, ensinando lá no templo. Todo dia ele estava lá. Então todo dia ele enfrentava, todo dia os saduceus, os fariseus queriam matar, porque ele estava lá e a palavra que ele pregava era contra eles, porque Jesus desmascarava eles todos os dias. E agora, quando ele saiu do templo, junto com o discípulo mostra para Jesus: olha, Jesus, que a estrutura desse templo, Jesus, provavelmente eles ficaram admirados com o templo. O irmão até falou: o templo de ouro é tudo coisa linda, bonita, né? É coisa preciosa. Mas Jesus respondeu bem claro: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Porque a intenção de Jesus não é mostrar, não é que nós se interesse com aparência de coisas materiais. A intenção de Jesus é que nós se encha de conhecimento espiritual. Porque você pode ter a riqueza que tiver, se não tiver conhecimento espiritual, não tem nada, né? E o que é que o Senhor nos ensina? Ser um bom administrador. Porque tem gente que tem até condições, mas não sabe administrar e fica perdendo o que tinha nas mãos por falta de controle e de sabedoria da parte de Deus. Então, nós precisamos de Jesus para nos guiar, tanto para morar no céu, como eu deu aqui a palavra nessa noite também. Os discípulos, ele disse: olha, vocês que deixaram pai, deixaram mãe, deixaram família, deixaram fazenda, deixaram tudo por amor de mim, não vai perder nada. Eu vou suprir vocês, eu vou dar a vida eterna para vocês. Ele quis dizer isso, que não é em vão, mas buscar o Senhor, mas tem que buscar com sabedoria. Busque primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Porque o erro do ser humano é vir para a igreja buscar os bens materiais, vir para a igreja buscar a riqueza de Deus, vir para a igreja interessado nisso, porque isso não vai agradar o Senhor. Mas quando você vem buscar pela sua salvação e buscar para você ser salvo, aí ele está vendo que você está buscando uma boa coisa, porque você está preocupado com a sua alma. Porque o que tem valor para Deus é a nossa alma. Nossa alma é que ele está buscando para limpar a nossa alma, para levar nós para o céu. Porque ele aqui falou que aquele templo, ele não se belezou, ele não respondeu, só respondeu: aqui não ficará pedra sobre pedra que consiga derribar. Então aqui tem por enquanto, mas daqui a pouco vai ter mais, né? Ontem nós vimos aquela desastre, né, do Brasil inteiro, lá, e quantas coisas políticas que tinha, já não tem mais hoje. Ontem, hoje já não tem mais, porque o vento levou. Hoje já não tem mais, porque a destruição passou e destruiu tudo, cumprindo o que Jesus tem falado. Não se embeleze com beleza, mas busque a minha presença, busque a minha palavra, se enche do meu poder, da minha graça, porque tudo que tem aqui é passageiro, né? E nós vemos acontecer tudo isso na íntima, nós vemos acontecer tudo isso para cumprir a palavra de Deus. Então a gente tem que realmente se preparar para morar no céu. Hoje Jesus veio convencer nós a buscar a sua presença de noite, para nós estar alicerçados e convictos da salvação, toda a convicção da salvação. E quando nós estamos nesse pensamento, nessa situação, as demais coisas podem ser acrescentadas sem você nem perceber. Quando pensa que não,
aquilo que você nem estava esperando chega. Você pensa que não, chega uma bênção lá, chega de cá, porque você não está buscando o dom da bênção. Porque tem gente que vem atrás de uma bênção, mas tem que buscar atrás do abençoador, que é Jesus Cristo. Busque, não busque a criatura, mas busque o Criador. Quem é o Criador? Jesus criou todas as coisas pelo seu Pai. Então, quando nós buscamos o Criador, nós estamos buscando a fonte de tudo. Porque quem criou sabe criar mais, quem fez sabe fazer mais. Agora a criatura não sabe fazer nada. Nós foi criado por Deus. Você sabe fazer outra pessoa? Você sabe criar outra? Não, ninguém sabe. Você sabe? Ninguém consegue copiar Deus. Deus não aceita ninguém copiar Ele, faz tudo e fez tudo e continua fazendo. Então, não adianta querer copiar Deus. O que nós temos que fazer é seguir o Todo-Poderoso e ser fiel a Ele e obedecer a sua santa palavra. Então, ele está dizendo aqui. Então, Jesus disse, na verdade, tudo isso aqui não ficava apenas sobre ele. Então, ele estando ainda sentado no Monte dos Oliveiras, aí chegou aqui, ele começa os discípulos a perguntar a ele que sinal seria da sua vida. Ele diz, olha, acautelai que o juiz ninguém engane. Então, nós estamos vendo muito engano em cima dessa terra, a prova da palavra de Deus. Muita enganação vai ver por aí. Muita gente que tem sido enganado nas igrejas, que tem sido enganado por falsos profetas, pastores, enganadores, que manda vender casa, vender carro, vender tudo e dar para a igreja. Pessoas que não têm cabeça. Porque como é que você vai vender o que você tem para dar para a igreja? Isso não é igreja. São lobos devoradores, são ladrões. A igreja não pode pedir nada para ninguém. A igreja quem está na igreja é voluntário. Você vai Deus vai tocar no seu coração para você abençoar a igreja, não é? Fazer chegar aqui, encher os irmãos, olha, esse aqui é envelope do livramento, esse aqui é envelope disso. Não existe. Na igreja verdadeira de Deus não existe isso. O que existe é você aprender a palavra de Deus para você ir morar no céu. Essa igreja chega na igreja, está cheia de envelope, está cheia de engano. Não, estamos numa campanha aqui, campanha não sei de quê, campanha para. Isso é enganação. Nós temos que se encher do conhecimento de Deus. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Nós estamos lendo uma palavra hoje que fala de guerra, temor de guerra. Porque os pastores falam, não quer falar nisso, porque assusta as pessoas. Mas a pessoa tem que saber a verdade. Que é isso que está acontecendo no mundo e é o que vai acontecer amanhã, depois da manhã. Todos os dias vai acontecer essas coisas. Então o que nós temos que fazer é nos preparar para que quando o mal vier em nós estejamos alicerçados e preparados e não vamos ser devorados, porque nós temos conhecimento de Deus e sabemos que Deus vai dar o livramento para nós, porque Deus está disposto a livrar o seu povo, livrar o seu povo de todos os problemas, livrar o seu povo do perigo, livrar o seu povo do mal. Então é isso que eu quero nos ensinar essa noite. Temor de guerra, guerra vai ter em todo lugar, fome vai em todo lugar, né? E ele disse tudo isso aos princípios de dores, porque vai ficar mais difícil ainda. Mas uma coisa nós temos que relembrar: quem está com Deus vence todas as batalhas, porque desde Gênesis até Apocalipse, Gênesis é o início, Apocalipse é o fim. Nós vamos falar de guerras e nós vamos falar que todo o povo de Deus venceu a guerra. Nós vemos no passado as guerras que eram vencidas por Josué, Caleb, e eles venceram a guerra. Não tinha ninguém que não vencesse, porque Deus disse que ia dar a guerra e eles ganhavam a guerra. Então hoje não é diferente. Hoje nós vencemos a guerra com Jesus Cristo. Não tem nada que nós não possa vencer com a presença de Jesus na nossa vida. Então é guerra, é tudo. Pode estar a guerra que tiver. O que é que fala no Salmo? Né? 1000 nações esquerdas, mas tudo não chegará a atingir. Porque quem está com Deus ele tem o escudo. Nós temos escudo para guardar nós. Então isso é bom demais, né? Aí continua. E Jesus respondeu e disse: acautelai, ele está dizendo, cuidado para ninguém vos enganar. É um dos sinais. Não deixe ninguém vos enganar. Porque nós temos que ter entendimento. Quando alguém vem oferecer um evangelho, em cima disso ele cobra dinheiro em cima, não é o evangelho de Deus verdadeiro. Está enganando, você é falso profeta, né? Porque não podemos, ninguém pode atender a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser pregada de graça a dar e de graça a receber, o que Jesus falou, né? E ele continua, né? Aí continua, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então, os vão ser entregues para ser atormentado. Então, está falando da matança. Nós vemos no Oriente Médio, nós vemos nos países aí, matamos cristãos porque está pregando a palavra de Deus, matando o povo de Deus porque está falando da palavra de Deus, cumprindo essa palavra. Muitos estão morrendo por nome de Jesus Cristo, estão morrendo pela palavra do Senhor, estão morrendo porque não estão negando o nome do Senhor, mas estão sendo fiel. Porque aquele que morre por Jesus Cristo vai se salvar, mas aquele que nega o nome de Jesus vai perder a salvação. Então nós temos que entender
que o nome de Jesus não pode ser negado, nós temos que ser fiel, nós temos que dizer, Jesus é conosco, nós estamos com ele até o fim. Aconteça o que aconteça, não podemos virar as costas, né? Não podemos abandonar a palavra do Senhor por nada, né? Nem por nenhum perigo. Então surgirão, aí no 14 fala, surgirão falsos profetas que enganarão a muitos. Tem muita gente que foi enganada já, está sendo enganada. É possível multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se desviaria. Então, diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se desviaria. Então, a gente estamos vendo que está falando de remor de guerra e guerras, fome e terremoto. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo no mundo acontecer isso. Nós estamos vendo guerra na Ucrânia, nós estamos vendo guerra na Rússia, nós estamos vendo remor de guerra aqui no perto, remor de guerra no Brasil. Os Estados Unidos está querendo até mandar pessoas para cá, então está o remor de guerra no mundo inteiro. É cumprir a palavra de Deus. É cumprir a palavra de Deus. Isso é para nós entender o que o Senhor está falando. E que essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás e ela está se cumprindo aqui agora, na hora, se cumprindo completamente, se cumprindo a palavra de Deus. Então é motivo de nós se alegrar, porque a palavra de Deus não é mentirosa, ela está se cumprindo, ela está sendo aplicada e nós estamos vendo o resultado dela. Então, aí nós vemos, não tem nação contra nação, não tem pessoas adoecendo uns aos outros. Quantas pessoas que não conseguem mais falar? Quantas pessoas que estão intrigadas do outro? Quantas pessoas que estão de cara feia um pouco? Quantas pessoas que não se dão mais bem com a pessoa? Isso é o que está acontecendo. Odiarão uns filhos dos outros e se aborrecerão uns filhos dos outros. É a confirmação da palavra de Deus. Quantas pessoas que não têm mais paz e estão aborrecidas um com o outro, cumprindo a palavra de Deus. Nação contra nação, rei contra rei, igreja contra igreja, irmão contra irmão, tudo é cumprimento da palavra de Deus. Então a gente tem que dar tempo, e temos que vigiar e buscar somente a Jesus Cristo, olhar, focar somente em Jesus, porque quem está com Jesus não poderá nem para a esquerda nem para a direita. Se você olhar para a direita, você vai encontrar os que estão no beira do caminho. Nós estamos num caminho que não pode olhar nem para um lado nem para o outro, porque em todos os lados que você olhar, tem gente que já desistiu e está voltando para trás. Se você olhar, você vai ficar junto com ele. Então não é para olhar para ninguém, olha somente para Jesus, que é o autor e consumador da obra. Jesus, ele não quer que você fique para trás, ele quer te levar até o fim, porque é no fim que está a vitória, é no fim que está a bênção de Deus. Aqui, para confirmar para o irmão ver, o que é que está escrito aqui? Mas aquele, no 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo? Que a vitória está no fim? Então nós vamos encontrar muita dificuldade. Nós não vamos deixar que essa dificuldade da vida tire nós do projeto de salvação. Venha o que vier, não baixe a sua cabeça, levante a cabeça, confia no Senhor, acredita no Senhor, a vitória vai ser grande, através do Senhor, poder da sua graça, né? Do 14, e este evangelho será pregado em todo o mundo que testemunha de mim. Aí então virá o fim. Então, o que o Senhor quer afirmar nessa noite, que o fim vem quando o evangelho de Deus for pregado nos quatro cantos dessa terra, porque o Senhor não quer deixar ninguém sem ouvir a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ficamos, Senhor, vem buscar a igreja, mas talvez falta você pregar, falta eu pregar, falta nós pregar para aquele que não ouviu a palavra ainda. Nossa obrigação é pregar a palavra para aquele que ainda não conhece a palavra de Cristo. Então nós estamos aqui nessa noite, sabendo que nós somos um missionário nos últimos dias para estar pregando a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Então não vamos ser ignorantes, que essa palavra é para todos aqueles que têm ouvido. Ele diz, quem tem ouvido, ouça a palavra de Deus, que queira ou que não, porque a obrigação nossa é falar a palavra de Deus, para quem quer ouvir, para quem não quer ouvir, porque diz que o evangelho é para pregar fora e fora de tempo, né? Então é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, que o propósito de Deus é que nós falamos dele para aquele que não conhece a palavra do Senhor, e nós que conhecemos, continuamos adorando o Senhor, louvando o Senhor, vai na sua vontade, lendo a palavra aquele que quer ler, dando a palavra para fazer a obra de Deus, e isso que Deus quer no meio de nós. A palavra de Deus é para ser feita por nós, ele escolheu nós para ser os apóstolos de dias atuais. Então, hoje a gente viu a irmã Jamil falando do propósito que Jesus preparou aquele. Jesus fez aquilo, a criação do próprio Jesus. Ele foi para o monte orar e ele mesmo permitiu que o barco saísse
vamos lá, que era para ele provar, para os discípulos verem realmente o poder dele, a graça dele, proporcional. Jesus fez aqui. Então, quando Pedro sai e começa a andar mais, ele começa a ver, ele começa a se preocupar, aí ele começa a afundar. Da mesma forma, é nós. Tem todos os problemas, e aí nós começamos a olhar para o problema, aí não olha para Jesus, aí o problema vai nos afogar. Tem gente que está se afogando no pingo d'água. No pingo d'água não dá para afogar ninguém, mas o medo, a falta de confiança em Deus, tudo isso deixa a pessoa sem fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você tem fé, você pode estar no meio do mar, você acredita que vai sair de lá e Deus vai te mandar o socorro e você vai conseguir. Porque Deus está esperando que nós ativemos a nossa fé e que nós acreditemos na vitória, né? A mulher de Canaã ativou a sua fé, o cinturão de Cafarnaum, homem de fé, né? Mulher de fé. Eu nunca vi tanta fé nesse homem, nem Israel vi tanta fé que estou vendo nesse homem. Ele se agradou da fé daquele centurião, se agradou da fé daquela mulher cananeia, se agradou da fé da mulher de fluxo de sangue, que atravessou aquela barreira e tocou na roda de Jesus Cristo. E também está se agradando da nossa fé dessa noite, das nossas casas, viemos aqui também. Eu tenho certeza que também isso vai fazer com que nós alcancemos da parte de Cristo algo nessa noite, porque viemos até o Senhor. Nós rompemos as barreiras da dificuldade para vir até a igreja. E quando vai vir até a igreja, o milagre vai acontecer, porque você podia estar em casa, mas você se esforçou e veio até. Mas não é só uma vez, é constantemente nós temos que fazer isso. Porque só uma vez não vai resolver os problemas. Nós sabemos que uma mulher, quando ela ganha um filho, ela tem 40 dias de resguardo, não é? Eu disse que o resguardo da mulher é 40 dias. Mas o resguardo do crente é a vida inteira. A vida inteira nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar preparados, nós temos que estar buscando o Senhor, nós temos que estar buscando esse conhecimento para que nós não ficamos para trás, né? Então está aqui, para nós entender que nós temos que ir até o fim. Para nós estar encerrando, eu vou ler aqui no livro Apocalipse 21, Apocalipse capítulo 21 e o 7. Vocês vão entender que essa palavra está mandando nós perseverar, está mandando nós confiar no meio dessas guerras, no meio dos problemas, no meio do que estiver acontecendo, mas ele está mandando nós perseverar, porque é na perseverança que nós vamos alcançar o milagre, né? 21 e 7 fala assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Está vendo? Então vamos vencer. Nós temos que herdar essas coisas que está guardado, e que nós somos o herdeiro. Todos aqueles que aceitou Jesus vai tomar posse disso aqui. Então vamos correr nessa carreira com Jesus e vamos tomar posse dessa vitória que está preparada desde a fundação do mundo. Deus já preparou a nossa vitória. Agora precisa nós acreditar e prosseguir firme no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo e acreditar na sua palavra, né? E ter cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, eles falam no meu nome. Jesus pregou muito sobre falsos profetas. O livro de Mateus inteiro é Jesus debatendo contra os falsos profetas que não queria realmente proceder à palavra verdadeira. Eles tentaram matar Jesus várias vezes, porque Jesus estava pregando a verdade. Então a verdade é que nos liberta. Ele é a verdade. Ele disse: ninguém vê o Pai senão por mim, porque o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele dizia: ninguém vem a Deus senão por Jesus Cristo. Então nós estamos aqui por Jesus Cristo, e é por Jesus Cristo que nós vamos continuar, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Guarde essas palavras no nosso coração e vamos estar orando no Senhor para ir para nossas casas. Amanhã temos um culto de oração. Quem quiser vir orar, vem orar amanhã, porque o culto de oração é o culto mais abençoado, porque é na oração que você vai conversar com Deus, vai pedir a Deus, expor o que você precisa a Deus, e Ele vai te responder na sua oração, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua santa palavra, pelo seu poder e pela sua graça, Pai. Rogamos ao Senhor que cada pessoa que entrou por essas portas já seja abençoada mais ainda, Pai, do teu Santo Espírito, Pai Todo-Poderoso, que o lado dessa irmã, o lado desse Zé, seja modificado, seja transformado. Qualquer membro da família que estiver passando por dificuldade ou problemas, que foi apresentado nessa noite, Senhor, dá solução, Senhor.
Faz milagres, Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Entra com a providência divina, Senhor. E mexe aonde que nós não possamos mexer, Pai. Aonde que nós não podemos trabalhar, que o Senhor trabalha, Senhor. Aonde que nós não podemos fazer nada, o Senhor faça, Pai. Porque milagres só quem faz é Jesus. Milagres só quem faz é o Senhor, meu Pai. Milagres nós não fazemos, mas o Senhor faz. Porque o Senhor é especialista em fazer milagres. Então nós ministramos milagres na vida dessas pessoas nessa noite, Pai. Eu ministro as bênçãos sobre eles. Que milagre, Pai, que eles estão pedindo, possa acontecer através da fé deles. Porque quem tem fé alcança, Senhor. E cada um tem uma fé diferenciada, Pai. Eu não sei a fé deles, mas eu sei que eles têm fé, Pai. Então use a fé deles nessa noite, Pai. Entregue na mão deles que eles estão pedindo, meu Pai Todo-Poderoso. E eu declaro essas pessoas abençoadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós. E tu diga amém. E a paz do Senhor seja com a mais igreja.